A aquisição de fertilizantes para a segunda safra de milho no Brasil está atrasada. Isso foi o que revelou a Agrinvest Commodities nesta semana. Segundo a empresa, os produtores rurais brasileiros compraram cerca de 65% dos adubos, antes 74% na média dos últimos 5 anos. Mato Grosso aparece como o estado que até o momento mais fechou negócios para adubos, com 85% do fertilizante já negociado, mas ainda atrasado. E os agricultores brasileiros também estão atrasados com a comercialização da nova safra de soja e milho. A consultoria AG Rural Commodities revela que até setembro, 17% da produção da soja 22-23 do Brasil tinha sido vendida antecipadamente, ante 31% na média dos últimos 5 anos. No caso do milho, segundo a safra, agricultores do Centro-Sul venderam 9% até o momento, contra 17% no mesmo período do ano anterior. Diante da alta dos custos, os produtores rurais têm expectativas de que os grãos possam subir mais. E isso também favorece o atraso na comercialização. Alguns agricultores também relataram incertezas com as eleições e preferiram aguardar o resultado do segundo turno para a tomada de novas decisões de venda. E é sobre este e outros temas que a gente vai tratar agora com os nossos convidados. Vamos receber então Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, muito obrigado a toda a audiência. Prazer imenso falar com você e também com a Dani. Muito obrigada a você e a você, Dani. Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural Commodities. Seja muito bem-vinda à Jovem Pan News. Obrigada, Kellen. Olá, Kellen, Jefferson, a todos que estão nos assistindo. Obrigada e vamos começar. A gente está analisando aqui o efeito da eleição na tomada de decisões de agricultores e também outros efeitos que acabaram gerando um atraso aí na decisão. Por exemplo, Jefferson, para você, esse atraso na compra de adubo para a safra de milho do ano que vem, quais são as razões que explicam o dado que você mostrou aí na Agrinvest com vendas atrasadas até o momento? Primeiro, Kelly, nós tivemos um preço muito alto no primeiro semestre desse ano, o que desincentivou o produtor a comprar o seu adubo antecipado no primeiro semestre. E agora nós vemos um movimento oposto, que é um movimento de queda no preço. Ou seja, no primeiro semestre o preço estava muito alto, desincentivava o produtor, e agora tem um movimento de queda no preço. Isso também desincentiva o produtor, porque toda semana ele recebe um preço mais barato do que ele tinha na semana anterior. E ele fala assim, então eu vou encontrar um momento melhor na próxima semana. Consequentemente, ele retarda um pouco as suas compras para o Safrinha 2023 e por isso que nós temos hoje 9% dos produtores brasileiros atrasados em relação à nossa média dos últimos 5 anos. Agora eu quero pontuar uma coisa bastante importante, Kellen, que eu estou sentindo no mercado do MT. Se de um lado o milho Safrinha está atrasado, eu estou vendo um avanço para a soja 23-24. Os produtores do Mato Grosso tomando suas posições já para uma safra bastante futura. Isso por quê? Isso porque a relação de troca melhorou muito e hoje, pela conversa que eu tenho com os produtores, é que a relação histórica deles atingiu, sobretudo para um super simples, por exemplo. Hoje eles têm uma mesma relação que eles tinham em anos anteriores e isso acaba incentivando o produtor a tomar uma antecipação na sua compra, no caso para 23-24. Agora, no milho, essa relação de troca também melhorou nos últimos meses, não melhorou? Com o preço do fertilizante caindo e o milho mantendo algum patamar, ajudando a melhorar essa relação de troca, ou eu estou enganada, Jefferson? Sem dúvida, melhorou e melhorou muito, Kellen. Nós vimos essa melhora, só que é o seguinte, se nós pensarmos no Brasil, os produtores que compraram para a soja antecipado são aqueles mesmos produtores que estão comprando agora para a soja também 23-24 antecipado. Então essa compra do milho Safrinha que está atrasada são produtores ainda que tem um pouco de soja, às vezes, para comprar também. Então, é muito da característica do mercado. O Mato Grosso, de modo geral, ele está um passo à frente das demais regiões, tanto para a soja como para o milho. Você percebe, por exemplo, que nós temos 85% já adquirido no estado do Mato Grosso, enquanto o Paraná, eu tenho 65%. Mato Grosso do Sul, nessa faixa de 65% também. Então, os produtores em outras regiões estão atrasados, e alguns produtores do MT também, mas nós já vemos esse movimento de antecipação para a safra futura, a safra 23-24. Isso é muito importante para nós acompanharmos aqui para frente. Muito bem. A gente está aqui falando que a compra de fertilizante do Safrinha está atrasada. Você falou que a compra de fertilizantes para a safra 23-24 de soja está avançando. A minha última pergunta para a gente encerrar esse bloco com você é se
os fertilizantes, agora as compras devem ganhar mais ritmo de agora em diante, Jefferson? O que você está prevendo? Eu estou prevendo que sim, Kelly. Sobretudo esse remanescente que nós temos do milho safrinha. Eu espero que com o fim da semeadura da soja, nós vamos ver aí uma movimentação maior no estado do Paraná. Até mesmo os produtores que não compraram ainda no Mato Grosso, eles vão tomar suas posições. E uma última coisa muito importante para definir essa demanda do safrinha, a janela de semeadura da soja. Vai ser crucial para o produtor, quem sabe, tomar uma posição maior para o seu safrinha 2023. Muito bem, Jefferson, a gente volta com você já. Vou chamar para essa conversa junto a mim e o Jefferson, a Daniele Siqueira, que vai explicar para a gente por que a comercialização de grãos também está abaixo da média. Quando a gente olha os dados da soja, tem um atraso, né, Dani? Quando a gente olha a questão do milho, também está mais lenta do que estava há um ano. Conta pra gente o que está explicando. A eleição é um fator que leva ao adiamento dessa decisão, mas tem outros fatores que se somam? Kelly, eu acho que a eleição é um fator agora, em outubro principalmente, mas não é o principal fator, porque essa comercialização mais lenta, tanto da soja 22-23 como da safrinha de milho 2023, ela vem já muito lenta há muitos meses. O que acontece? Primeiro, o custo de produção muito alto da safra 22-23, que faz com que o produtor queira um preço mais alto para conseguir uma rentabilidade melhor. Em segundo lugar, porque os preços da soja caíram, embora eles ainda estejam em patamares que são historicamente elevados, em reais e em dólares também, os preços não são mais aqueles que nós vimos no primeiro semestre de 2022, seja no mercado disponível, seja para entrega futura. E o produtor, claro, que deixou de vender naqueles preços e sempre fica receoso de querer vender no preço atual, porque ele gostaria, obviamente, de vender pelo melhor preço possível. Então, isso faz com que ele segure as vendas. E a outra questão é que, nos últimos anos, o produtor que esperou para vender, que não fez venda antecipada e preferiu vender na boca da safra, ele acabou se dando bem porque os preços subiram na boca da safra. Só que foram anos muito fora da curva, foram anos anormais, com vários fatores muito diferentes, como pandemia de coronavírus, por exemplo, como guerra na Ucrânia. Então, tudo isso fez com que os preços saíssem do normal e nós acabamos tendo preços mais altos na boca da safra. Isso não é normal e não tem nenhuma garantia de que isso vá se repetir em 2023. Então, o produtor tem que ficar um pouco atento, porque pode ter uma pressão de preço no começo do ano que vem, especialmente se a safra da América do Sul vier cheia. Muito bem colocado os fatores por você, que o que aconteceu na última safra não necessariamente vai se repetir nesta, mas eu tenho observado muitos agricultores com essa memória de curto prazo, até porque o gosto ficou muito amargo na boca de quem tinha feito algum tipo de negociação prévia e depois entregou o produto com um preço bem mais baixo, né, Dani? A pergunta que eu faço para você é, você acredita que passando a eleição, mesmo que esse agora não seja o fator mais preponderante, mas é um fator de curto prazo, pós-eleição, vendas vão avançar na sua avaliação? Eventualmente o câmbio pode trazer alguma surpresa e tem muita gente contando com isso, na sua opinião? O produtor ele tem comercializado em bom ritmo a safra disponível, tanto a safra 21-22 de soja como a safrinha 22, elas tiveram um ritmo de comercialização bastante firme nos últimos 2 a 3 meses. Então o produtor está concentrado no mercado disponível nesse momento e está vendendo mesmo que não seja por aqueles preços tão altos como os vistos lá atrás. Para 22-23, a gente acredita que ele deva começar a vender com mais força, sim, depois da eleição, e especialmente se a gente tiver alguns momentos de preço mais alto puxados pelo câmbio, o que pode acontecer por questões domésticas, claro, né, dependendo do resultado da eleição, mas também por questões de macroeconomia e financiarização do mercado, que vem do mercado internacional. A gente vive um momento de transição de inflação para aumentos de juros com uma economia provavelmente mais desacelerada ou até em recessão, e isso faz com que haja aversão ao risco. Então, o dólar tende a continuar subindo no mercado internacional, mesmo que aqui no Brasil aconteçam outros fatores que puxem para o outro lado. Então, sim, a gente vê uma tendência de câmbio ajudando sim, os preços em reais, mas existem outros fatores, especialmente a safra da América do Sul, que se vier cheia, vai ser quase 40 milhões de toneladas superior à safra passada, né? Porque não teríamos quebra no Brasil, não teríamos quebra no Paraguai, a Argentina talvez fosse melhor, isso se o clima colaborar, logicamente. Então, existe esse risco e o produtor precisa ficar atento.
Aqui a gente tem dito para os nossos clientes da G-Rural, toda vez que o preço subir um pouco, seja com base em Chicago, seja com base no câmbio, é bom vender um pouco mais e avançar nessa comercialização antecipada. Muito bem, muito obrigada, Dani. Quero agradecer a Dani e o Jefferson por essa rodada inicial. Peço que vocês aguardem, porque a gente vai incluir agora um outro tema na nossa análise. Eu volto com vocês já já. E esse tema é a guerra na Ucrânia. Completa agora quase 8 meses e continua no radar do agronegócio, já que a Rússia intensificou pela segunda semana consecutiva ataques que tiveram como alvo a capital da Ucrânia, Kiev, e pontos de infraestrutura elétrica. Cerca de 30% das usinas de energia do país foram destruídas, o que tem provocado apagões em massa. A situação evidencia a continuidade do confronto e a falta de sinais de um fim breve para esta guerra. Guerra que, inclusive, tem efeitos no mercado do agro. A gente vai tratar de um desses efeitos, porque a guerra também impactou os preços de energia ao redor do mundo. Para tentar conter essa escalada do gás natural, a Comissão Europeia apresentou nesta semana um plano para reduzir os impactos da disparada de preços. Como resultado, o preço do gás chegou a cair até 12% na Europa durante o pregão da terça-feira. E é justamente sobre esses fatores, guerra na Ucrânia, impacto no mercado de energia, formação de preço de commodities, que a gente trata a partir de agora com os nossos convidados Jefferson e Dani. Jefferson, para você a pergunta é sobre fertilizante. Nós sabemos que muitas indústrias europeias reduziram ou até paralisaram a produção de fertilizante nitrogenado devido à alta do custo do gás natural. Esse plano, agora apresentado pela Comissão Europeia, gera uma possibilidade das indústrias de adubos voltarem a produzir mais lá dentro da Europa? E que efeito isso traz para o preço de nitrogenado no futuro, no mercado global e aqui para o brasileiro, hein? Olha, Kelly, nós já estamos vendo isso, as empresas europeias sinalizando uma volta da produção. Na semana passada eu tive a Azoty, que é um grupo polonês que diz que vai voltar a produzir, isso já está certo, foi um comunicado oficial, e agora eu tenho uma margem já positiva para as empresas que atuam na região, ou seja, no bloco europeu, coisa que eu não tinha no mês de agosto. A margem era extremamente negativa e por isso que a produção de amônia chegou a ser cortada em 70%. Agora alguns rumores já apontam aí que uma parte dessa produção ela voltou e hoje a Europa estaria com 35% a 40% da produção de amônia cortada. Não é uma informação oficial ainda, mas é uma estimativa que nós temos no mercado. É claro que se as empresas tiverem uma margem positiva, você está incentivando elas a retomarem a produção. E, consequentemente, eu tiro todo aquele aperto que nós conversávamos no mês passado da falta de fertilizantes naquela região específica. Fertilizantes nitrogenados na Europa. Eu não estou dizendo que vai faltar no mundo, é claro, porque nós temos outras regiões que produzem muito, mas eu causo uma disfunção no quadro de oferta e demanda. Eu tenho regiões que param de produzir e que são tradicionalmente produtoras e são obrigadas a importar, e outras que possuem aí uma capacidade produtiva e estão produzindo muito. Por quê, Kelly? Porque a margem é muito boa. Se de um lado você tinha uma margem negativa na Europa, do outro lado no Oriente Médio, nos Estados Unidos, nos países do norte da África, a sua margem de produção era muito boa. E, consequentemente, se você tem capacidade de aumentar a produção, você vai aumentar. Hoje, o mercado de nitrogenados ele está tendendo para baixo, Kelly. É isso que eu estou sentindo aqui no Brasil e lá fora também. Alguns dados estão mostrando isso para nós. Um dos dados é a produção europeia e outro é o leilão da Índia, que nós tivemos a divulgação hoje, inclusive. Muito bem, então o efeito colateral desse plano lá da Europa, mesmo com a continuidade da guerra, você vê um efeito de oferta mais abundante na Europa, que acaba tirando uma pressão do mercado global e que gera um efeito colateral de alívio na formação de preço do nitrogenado ao agricultor brasileiro, que nos próximos meses pode conseguir pagar mais barato pelo fertilizante. A pergunta que eu faço é, quem ainda não tomou decisão, está certo em esperar, porque na visão da Agrinvest o preço do nitrogenado vai cair mais? Olha, essa é uma pergunta de ouro hoje. É uma dificuldade muito grande que nós temos, porque a qualquer momento esse cenário pode mudar e nós já tivemos experiências com isso. A guerra ela não acabou ainda. Nesse primeiro momento, eu digo, o cenário está favorável, está melhor do que estava lá no final de agosto, quando nós conversávamos. Eu, naquela época, pensava que o colapso ele poderia acontecer agora nos meses de inverno. Entretanto, essa queda no gás natural,
está possibilitando que as empresas retomem a produção na Europa e, consequentemente, eu vejo uma tranquilidade no quadro de oferta global de nitrogenados. Entretanto, eu tenho uma demanda muito importante ainda pela frente, uma demanda brasileira, uma demanda americana, uma demanda asiática impulsionada pelos indianos. Então, o mercado de nitrogenados, ele continua incerto. O produtor precisa aproveitar as oportunidades que a ele são dadas. Nós temos hoje algumas empresas mais atrativas no mercado, uma relação de troca mais favorável. Então, aquela receita de bolo que nós tínhamos no passado, pode comprar que vai ficar tranquilo, ela não existe mais. O cenário muda muito rápido e o produtor precisa aproveitar as oportunidades, como a Dani mesmo falou. Se às vezes o preço sobe um pouco, ele faz a sua venda do milho e toma a sua posição no nitrogênio, trava a sua relação de troca. Muito bem, para a nossa audiência da Jovem Pan News, a gente está falando aqui sobre custo de produção, elementos que fazem o dia a dia do agricultor na produção de soja, de milho, que vão gerar a nossa proteína também, alimentar os nossos animais e chegar na mesa do consumidor. Uma outra ponta que essa guerra impacta demais é na formação do preço das commodities, como soja e milho no mercado internacional, que acabam impactando os preços praticados aqui no mercado doméstico. E a pergunta é para você, Dani. A gente acabou de ver que a guerra entre Rússia e Ucrânia não dá sinais de um término muito em breve. E a pergunta que a gente quer é, será que o acordo do Mar Negro, que possibilitou a exportação de grãos naquela rota, vai ser renovado em novembro? Porque ele tem uma duração de 120 dias, está próximo de expirar. Se ele for renovado, o que acontece para os preços aos agricultores do Brasil? E se ele não for, o que acontece? O que a gente tem visto, Kellen, é que a Ucrânia, mesmo com todas as dificuldades, especialmente depois que o corredor começou a funcionar, ela tem conseguido exportar milho. Ela terminou a temporada 21-22, que na Ucrânia termina no dia 30 de setembro, com exportação de 27 milhões de toneladas de milho, que foi mais do que na temporada anterior, quando eles tiveram uma quebra de safra, e foi parecido com 2 anos atrás. Então, a exportação de milho da Ucrânia, ela foi boa. E isso impede que o Brasil provavelmente faça um recorde de exportação de milho nessa temporada 21-22. A gente trabalha com exportação entre 37 e 39 milhões de toneladas e não com os 41 que fizemos alguns anos atrás, porque a Ucrânia ainda está no mercado, apesar de tudo. Caso o corredor se feche, agora no começo de novembro, claro que eles ficam com mais dificuldades e isso abre um pouco mais de espaço para o Brasil exportar mais. Pode ser que a gente veja os prêmios de exportação aumentarem aqui nos portos brasileiros para que os importadores consigam originar mais milho no Brasil e isso elevaria as nossas exportações. Caso o corredor continue, aí, claro, a gente tem essa concorrência da Ucrânia. O que é importante colocar aqui, Kelly, independente da Ucrânia continuar com o corredor ou não, é que os preços do milho em dólares, eles estão muito altos. Eles estão em torno de $7 por bushel em Chicago, que é um dos maiores patamares da história. Para os importadores, no momento que ainda é muito baseado em inflação, mundo afora, esse milho está caro. O milho está relativamente barato, digamos assim, em reais para o produtor do Brasil, que estava acostumado com o preço de R$100 por saco e agora não está mais. Mas em dólares o preço é alto, então os importadores eles têm resistência a comprar muito milho porque eles estão no momento de contenção de despesas, eles estão reduzindo a demanda. Por isso, a gente tem que ficar atento também não só aos concorrentes, aí como a Ucrânia, mas à importação, a essa capacidade de compra, principalmente dos europeus. Que ótimo. Você falou sobre importação, capacidade de compra, você falou dos europeus, eu vou te perguntar sobre os chineses e demanda chinesa, mas já eu me despeço rapidamente da Dani e do Jefferson para a gente começar uma nova rodada. Então eu volto com vocês. Que agora a gente vai dar início à próxima rodada, que é justamente sobre China, porque um outro destaque dessa semana foi a realização do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. O evento, que ocorre de 5 em 5 anos. Durante a reunião, o presidente da China, Xi Jinping, elogiou a política de Covid-0 no país, sinalizando que ele deve continuar com a estratégia. Vai lembrar que a implantação de lockdowns por lá é apontada como um dos motivos da desaceleração econômica chinesa. Nesta semana, o governo da China também adiou a publicação de dados econômicos que saíram na terça-feira. Volto para os nossos painelistas e eu vou já fazer a pergunta a você, Dani, porque o link estava muito bom e eu não gostaria de perder. E aí, Jefferson, eu incluo você nessa rodada já. Você falava sobre riscos de desaceleração de demanda por causa de uma recessão na Europa. E a gente tem observado o comportamento da China e quer entender. A desaceleração da economia da China pode reduzir a demanda por soja do Brasil? O que você tem observado? Porque as compras do país asiático têm recuado recentemente?
Sim, em 2022 a China importou menos soja, a temporada 21-22, que também terminou por lá no dia 30 de setembro, a China importou 90 milhões de toneladas de soja, 10 milhões a menos do que havia importado na temporada anterior. Isso tem a ver com uma questão da indústria suína, que estava com margens negativas, então houve uma demanda menor por farelo de soja, e tem a ver também com a demanda menor por carnes no mercado chinês. A China passa, sim, por um momento bastante delicado em sua economia, não só por questões financeiras ou econômicas, mas também pelos lockdowns. Essa estratégia chinesa de Covid-0 é bastante estranha, até talvez seja uma tentativa de demonstração de poder do governo, mais do que exatamente de um controle da doença, que a gente viu que o lockdown muitas vezes não funciona muito. Então isso tem sim pressionado. A China tem a expectativa de importar 98 milhões de toneladas de soja na temporada 22-23, então é um aumento de 8 milhões em relação à temporada anterior, mas mesmo assim não é um aumento tão grande. Eu falava agora há pouco que a América do Sul pode ter um aumento de 40 milhões de toneladas na produção de soja na temporada 22-23. Essa demanda, 8 milhões de toneladas maior da China, não é suficiente. Então, para a gente não ter soja sobrando aqui na mão, caso tenhamos safra cheia no ano que vem, a China vai ter que importar mais. No caso do milho, eles não têm necessariamente que importar milho. Eles têm um quadro de oferta e demanda relativamente folgado, tiveram uma safra boa, apesar de alguns problemas climáticos, mas devem importar do Brasil, sim, a partir, se não já de 2022, certamente de 2023. Não acredito que serão grandes volumes, até porque o milho também passa pelas mesmas questões que a demanda da soja passa, mas os chineses devem sim comprar do Brasil, reduzindo as suas compras na Ucrânia e nos Estados Unidos. Excelente ponto, só não posso deixar essa bola quicando. Eu ouvi de um profissional de uma grande empresa de alimentos no mundo que a expectativa dele era algo ao redor de 10 milhões de toneladas de envio de milho do Brasil para a China já em 2023. Eu gostaria de saber se o seu número é menor do que esse em termos de volume e qual o efeito colateral na formação de preços do milho a partir da nova era em que a China passa a comprar grão do Brasil, Dani. Nós não temos um volume específico já de estimativa de quanto a China poderia importar. A expectativa é que a China importe, no total, 18 milhões de toneladas de milho na temporada 22-23, de todas as origens. Então, tem Estados Unidos, tem Ucrânia aí também. O que acontece é que, embora o milho da Ucrânia ele esteja mais barato nesse momento, porque, afinal, existe um risco para ir buscar esse milho e os ucranianos jogam o preço para baixo, o que tem acontecido é que os chineses têm mostrado um certo receio de comprar esse milho ucraniano devido aí à própria dificuldade de recebimento, dificuldade logística e tal. Então, pode sim vir uma demanda maior para o Brasil. Se é 18 milhões, não diria que 10 milhões são impossíveis, não, porque ficaria isso dividido praticamente entre Estados Unidos e Brasil, um pouco para a Ucrânia ainda, claro que eles continuam comprando, então 10 milhões não me parece ser exagerado. Isso é altista para preço de milho no mercado doméstico em 23? É altista, com certeza é altista e, claro, a gente não vai ver ainda a China como o grande importador de milho, como é no caso da soja, mas com o tempo, certamente isso deve acontecer e, claro, é bom para os nossos preços. Muito obrigada, Dani. Jefferson, volte para cá para a conversa conosco. Diga para a gente como é que está a situação de abastecimento de fertilizante para o Brasil vindo da China. A China é um parceiro importante do Brasil também nesta área de suprimentos. Você tem alguma preocupação adicional com a política de Covid-0, com os lockdowns? Conta para a gente. Olha, Kelly, eu já tive muito mais em relação à China do que eu tenho agora. No passado, ela passou por uma dificuldade muito grande, ela reduziu muito as exportações, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro no final do ano. E agora nós vemos uma retomada da China no mercado internacional, com fosfatados, nitrogenados e etc. Esse ano, inclusive, nós tivemos um ensaio de crise hídrica lá também, que acabou prejudicando, elevou o preço de algumas matérias-primas, mas foi resolvido e hoje eu não vejo um grande problema em relação à China, como eu via no ano passado. Hoje eu estou mais tranquilo, até no Brasil, Kelly, a nossa oferta de fertilizantes hoje ela é bastante robusta, então todo aquele problema que nós tínhamos no primeiro semestre, aquelas dúvidas, incertezas, hoje nós podemos dizer que o Brasil está muito bem garantido com insumos. Muito bem, que bom terminar essa conversa assim. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities, volte sempre à Jovem Pan News e ao Hora H do Agro, é muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês. Da mesma forma, Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural Commodities, volte sempre, você também é muito bem-vinda, Dani.
Muito obrigada, Kellen. Bom conversar com você e com o Jefferson e até a próxima. Até a próxima.